participar desta festa maravilhosa, que Tu tem nos dado o privilégio, Senhor, de estar nela. Pai Santo, assim nos prepara para receber a Tua palavra nesta manhã. E é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele, Senhor, a sabedoria do alto, a revelação profunda, ó Deus, o entendimento, Senhor, tanto de todos os lados, para que Ele possa juntar e transmitir a todos nós, e com facilidade e clareza venhamos a entender a Tua vontade nesta manhã. Oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos nesta nossa reunião de ceia do Senhor, primeira reunião de ceia deste ano de 2025, é uma alegria estarmos juntos, reunidos em mais um ano, trabalhando e caminhando na presença do Senhor. Peço aos irmãos que fiquem com as suas Bíblias abertas aí no livro de Êxodo, a leitura que nós fizemos, nós iremos nesta manhã analisar e refletir este encontro milagroso, esta passagem que Deus encontra a Moisés, mas também encontra ao seu povo, né? É um desígnio de Deus é uma resposta de Deus ao clamor do seu povo, do povo de Israel, que estava cativo e que estava sendo massacrado pelos egípcios. E nesta manhã nós vamos analisar aqui as negativas de Moisés e refletir sobre isso em relação às nossas próprias vidas, né? Nós vamos ver que Moisés é chamado e convocado por Deus, mas ao longo deste diálogo aqui de Moisés e Deus, nós vamos ver que Moisés levanta algumas questões, levanta algumas oposições em relação ao seu próprio chamado. E ao analisarmos isso daqui, vamos ver como é que Deus tratou Moisés e como é que nós estamos correspondendo ao chamado de Deus para as nossas vidas, né? Então, é um texto bastante conhecido. Nós temos aqui Moisés sendo convocado por Deus para uma missão. E eu tenho, na mensagem que nós trouxemos na virada do ano, e também trouxemos na primeiro culto de terça-feira deste ano, estamos enfatizando ao longo deste ano a questão de missões, a necessidade da igreja de se despertar para esta importante chamada de Deus para nós, para o povo de Deus. Nós também, assim como muitos homens da Bíblia foram chamados para algo, o Senhor Jesus nos deixou uma vocação, uma chamada, para que a igreja também exerça e corresponda a este chamado. E dentro dessa mensagem que trouxemos, e que é o que nos norteará ao longo deste ano, irmãos, nós vamos ver que em Mateus capítulo 28, Jesus, nós temos ali a vocação de Cristo para a igreja, e trouxemos para os irmãos, e ao longo de todo o ano vamos abordar dentro desses três aspectos da chamada missionária que a igreja tem. O Senhor Jesus nos chama a proclamar o Evangelho, a anunciar que Cristo ressuscitou. Lá em capítulo 28, verso 10, Jesus nos convoca para que nós tenhamos um encontro com Ele. Venham até mim na Galileia, eu quero me encontrar com vocês. E a terceira chamada que está no capítulo 28 é justamente o ide, fazei discípulos. Então, a vocação da igreja, a chamada que eu e você temos, necessariamente precisa envolver proclamação do Evangelho, nos encontrarmos com Jesus e fazermos discípulos. A missão geral da igreja e o maior propósito da igreja são essas três finalidades que Jesus nos chamou. E eu quero enfatizar nessa manhã este segundo aspecto da chamada da igreja, que diz respeito ao encontrar-se com Jesus, ao ter intimidade com o Senhor, ao nos relacionar com o Senhor, porque foi justamente isso aqui que nós vamos ver no capítulo 3 aqui de Êxodo, esse encontro de Moisés, em que ele, ao se encontrar com Deus, com o anjo do Senhor, e aqui nós podemos dizer que essa expressão, o anjo do Senhor, é uma teofania, é uma expressão, na verdade, que nós podemos compreender como uma das manifestações de Cristo, antes de se tornar carne e habitar entre nós. Nós vamos ver que este anjo do Senhor aqui, segundo a tradição judaica, ela dá um nome para esse anjo, mas a compreensão é que este
ser angelical nada mais é do que o Messias pré-encarnado. Antes de ter se encarnado, antes de ter se feito carne e habitar entre nós, ele, em muitos momentos da Bíblia, no Antigo Testamento, Cristo se manifesta. Este é um momento. Nós vamos ver Jacó lá no Vale de Jaboque, quando ele se encontra lá, um anjo do Senhor também que se encontra com ele ali, é o Senhor Jesus. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento, Cristo já se manifestava. E aqui é um encontro em que Moisés tem com o Senhor e que vai mudar completamente o destino da vida e o sentido, o propósito, o destino da vida de Moisés. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, o encontro que nós temos com Cristo, a nossa experiência de relacionamento com o Senhor, ela muda toda a nossa perspectiva de vida. Quando alguém se encontra com Jesus, certamente ninguém mais será o mesmo de antes, seja para bem, seja para mal. Porque no Novo Testamento nós temos a maioria das pessoas que se encontraram com Jesus, boa parte delas saíram melhores do que antes de terem se encontrado com Jesus. A maior parte das pessoas que se encontraram com Jesus, a maior parte que se encontrou com Jesus, saiu pecados perdoados, com curas alcançadas, com bênçãos conquistadas, mas alguns poucos se encontraram com Jesus e saíram pior do que vieram antes. Aquele jovem rico que chegou para diante de Jesus e perguntou dele: Senhor, o que é que eu preciso para herdar o reino, para herdar a vida eterna? E Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele orgulhosamente: não, mas essas coisas eu já faço. E Jesus disse para ele: então vai, venda todas as tuas posses, todos os teus bens e vem após mim. Aí ele, parafraseando aqui, disse o profeta Elias para Eliseu: dura coisa me pediste, né? Então ele saiu e não caminhou com Jesus, e certamente ele saiu pior do que se encontrou com Jesus. Muitos dos fariseus que se encontraram com Jesus saíram piores do que antes de terem se encontrado com Jesus. Muitos o acusavam, ele expulsa os demônios pela força de Belzebu, e queriam apedrejá-lo, queriam pô-lo à prova em todos os momentos. O certo é que quando há um encontro com Jesus, nós temos que analisar e tomarmos uma decisão de qual será a nossa atitude para corresponder àquilo que nós estamos nos deparando. E Moisés aqui, meio que simbolicamente, representa muitos de nós quando o Senhor nos chama para algo, quando o Senhor convoca a sua igreja. E como eu tenho dito, a vocação da igreja, que é uma vocação missionária, nós somos já todos chamados para sermos evangelistas, sermos missionários, sermos proclamadores do Evangelho. Porém, nós precisamos decidir como iremos corresponder a esta chamada. E nós vamos ver aqui, irmãos, neste momento em que Moisés se encontra, ou melhor, Deus encontra Moisés, quando Moisés está pastoreando o rebanho de seu sogro. Nós precisamos nos recordar do cativeiro de Israel. Está há bastante tempo já cativo e preso pelos egípcios. Conhecemos a história. José foi levantado por Deus como governador do Egito para livrar o Egito e o mundo inteiro da fome que assolou o mundo naquela época. E José traz seus pais, traz seus irmãos, traz toda a casa de Jacó para ser abrigada no Egito. José, como governador do Egito, o segundo maior no Egito, apenas abaixo de Faraó, mas aquela geração que conheceu o livramento por meio de José, aquele rei que conheceu a José, toda aquela geração pereceu, José pereceu e surgiu um novo rei que não conhecia a José, que não experimentou o livramento que José promoveu por meio da sabedoria divina para o mundo de então. E este novo rei, esta nova geração dos egípcios, então, temerosos pelo grande crescimento da nação, Israel prosperou, Israel se multiplicou, os filhos
cresceram em número e se tornou um grande povo no meio dos egípcios. E o faraó temeu e então decidiu escravizar o povo, pois pode ser que esse povo, dizia o faraó, pode ser que esse povo se fortaleça de tal maneira e que se porventura os nossos inimigos se levantem e eles decidam se juntar aos nossos inimigos, nós não teremos condições de prevalecer sobre eles. E então o faraó decidiu escravizá-los, e foi uma escravidão muito dura, muito pesada. Moisés então nasce debaixo de um decreto de morte do próprio faraó, em que os meninos, todos que nascessem, foi dada a ordem às parteiras, para que as parteiras então matassem todas as crianças, todos os meninos que nascessem das hebreias, e elas, temendo a Deus, decidiram não cumprir esse propósito, não cumprir essa ordem, não observar o decreto de faraó. Moisés nasce, ele é lançado no rio Nilo, dentro de uma arca betumada, preparada, vai parar e se abrigar na própria casa do faraó, e ali então ele se desenvolve. Moisés passa 40 anos no Egito, como príncipe do Egito, criado como príncipe do Egito, aprendendo todas as coisas do Egito, tendo toda a cultura do Egito, e em um determinado momento ele então vê os seus irmãos, um dos hebreus sendo maltratado, sendo açoitado por um soldado egípcio. Ele se revolta com aquilo, se não aceita e não admite aquela cena, por ver um próprio irmão hebreu, e ali já podemos ver que Moisés já está, mesmo sendo um príncipe do Egito, a sua ascendência, a sua origem, a sua identidade já começa a aflorar em seu coração, e ele então prontamente procura defender aquele irmão, mata o soldado e se esconde, enterra aquele egípcio na areia e volta para o palácio procurando ocultar esse fato. Porém, no dia seguinte, dias depois, 2 irmãos hebreus estão brigando entre si, e Moisés então decide intervir. Não briguem entre vocês, não façam isso, vocês são irmãos. Por que vocês estão se engalfiando? Por que vocês estão brigando entre si? Vocês são da mesma linhagem, vocês pertencem à mesma nação, vocês pertencem à mesma família, por que vocês brigam? E aqueles homens então: você por um acaso se tornou juiz entre nós? Quem é você para se tornar juiz entre nós? Você fará o mesmo conosco, daquilo que você fez com o egípcio, também nos matará? Moisés temeu, e então este relato chegou ao ouvido do faraó. Isso tudo está no capítulo 2, capítulo 1 e 2 estão registrados esses fatos. Essa notícia do assassinato do egípcio pelas mãos de Moisés chega ao faraó. Faraó então se indigna com isso e manda matar Moisés, e então Moisés foge do Egito e vai para o deserto, e lá ele chega até ao território de Midian, se conhece ali a sua esposa naquela fonte, ele dá de beber, liberta, livra a Zípora, as suas irmãs que estavam ali alimentando e dando de beber para os camelos e os rebanhos de Jetro. Ele então é levado para a casa de Jetro, ali é recebido como um homem, um benfeitor. E quando ele é recebido em Midian, perguntam dele o relato de Zípora, quando chega para Jetro, ou Reuel, para dizer: olha, encontramos um egípcio que nos livrou das mãos daqueles que estavam nos maltratando e queriam fazer mal ao rebanho e a todos nós, mas este egípcio veio e fez bem a nós e nos livrou. E então ele chega em Midian como um egípcio, e ali se abriga à sombra de Jetro, que é um sacerdote. E aí a Bíblia não diz sacerdote de quem, de qual Deus, se era do Deus de Israel, ou qual Deus, a qual Deus ele era responsável pelo culto, mas ele era um sacerdote, era alguém que conduzia o culto em Midian, era uma figura proeminente na sociedade midianita, era alguém importante. E Moisés passa então ali mais 40 anos
vivendo como midianita, casou-se com uma midianita, abrigou-se debaixo do teto de um sacerdote midianita, cuidava de um rebanho dos midianitas, e lá é neste ambiente que Moisés então foge do Egito, foge daquela história antiga, foge do seu passado de príncipe, e então inicia uma nova vida dentro dos territórios de Midian. E é neste ambiente, então Moisés com 40 anos foge do Egito, passa mais 40 anos em Midian, e é então que chega esse capítulo 3, em que Moisés é encontrado por Deus nesse território, quando ele estava apacentando ao rebanho de seu sogro, né? E tudo isso acontece, aquele rei que desejava a sua morte, todo aquele cenário, aquele passado dele, então, aquele faraó que o queria morto, morreu, surge outro faraó, mas Moisés já não tem mais nenhuma na cabeça dele, talvez nos planos de vida de Moisés. Ele estava pensando, bom, achei uma esposa, estou debaixo e abrigado aqui do teto do meu sogro, ele conduz o culto, ele é que faz todas as coisas, eu estou bem, estou aqui satisfeito, estou longe do meu passado que me condena, estou longe daquela escravidão, estou longe, tudo bem, que estou longe do Egito, estou longe das regalias de ser príncipe no Egito, mas eu estou bem, estou descansado, estou tranquilo, estou num ambiente seguro, estou aqui vivendo a minha vida, cuidando do rebanho do meu sogro. Veja que o rebanho não era nem dele, o rebanho, no capítulo 3, versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. 40 anos ele está vivendo às custas do sogro ainda. Quem nunca, né? Quem é que vive à custa do sogro ou da sogra? Moisés estava aqui vivendo 40 anos lá no bem bom, tranquilo, ou seja, sem responsabilidade, sem ter digamos assim, um dever maior pelo qual ele pudesse se mover, ou pelo qual ele pudesse pautar a sua vida. Então ele está numa vida tranquila, vivendo debaixo da sombra de seu sogro, e em um ambiente seguro para a sua vida. Nós muitas vezes, irmãos, vivemos assim e pensamos que a nossa caminhada com Deus se resumirá a vivermos em locais seguros, em ambientes de tranquilidade, mas certamente o Senhor nos chama e quer nos chamar para que possamos experimentar mais de Deus, para que possamos conhecer mais a Deus, para que tenhamos mais intimidade com Deus, para que possamos saber e ter a consciência de qual é a missão, e de qual é a visão, e de qual é a instrução que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor, meus irmãos, tem muito mais para nós, e certamente nós estamos vivendo, talvez, e muitos de nós, confortavelmente, debaixo da proteção daqueles que nós julgamos serem aqueles que devem conduzir as coisas. Muitas esposas talvez vivam debaixo, e a palavra de Deus, até ontem tivemos no casamento, a palavra do pastor Ami, ele enfatizou justamente que Paulo escreve aos Efésios: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, e muitas esposas pegam essa palavra como um sinal de, não, agora não faço nada, tudo é com meu marido é que resolve tudo, e vive tranquila com o seu rebanho, debaixo do teto do marido, e o marido é que faz todas as coisas. Olhando para a mamãe aqui, eu me lembro que ela dizia o seguinte: marido para mim é só coisa de amor, a minha vida eu tenho que me virar, marido é coisa de amor, não é para sustentar, não é para fazer nada outra coisa, é só para ter a questão do amor entre nós. Então, muitas esposas vivem assim, sem perspectiva. Não, o marido tem que fazer isso, o marido tem que fazer aquilo. E o pior talvez seja o mais perigoso, né? O marido que vive às custas da mulher. Não, a mulher resolve tudo. Minha esposa é mulher virtuosa, né? Então ela cuida da casa, ela faz tudo. Não, qual a roupa que eu vou vestir hoje, mulher? Até a roupa, o marido, a mulher que resolve, a mulher que decide. Irmãos, se nós analisarmos as nossas vidas, o ser humano, ele tem essa tendência de viver no comodismo, de viver onde está tranquilo. Ninguém quer se expor
a riscos, a perigos, ainda mais para um lugar desconhecido, para uma responsabilidade completamente desconhecida. Eu estou muito bem aqui nessa minha posição, eu estou muito bem aqui, não, eu tenho certeza que foi aqui que Deus me plantou, foi isso que Deus mandou eu fazer, mas Ele diz para nós que nós temos que ir e fazer discípulos. Essa mensagem vai ser sempre conjugada com a visão da igreja para este ano. Nós estamos confortáveis, nós muitas vezes vivemos como Moisés, estamos no rebanho de Jetro. Não, quem tem que resolver para onde ir, para onde vai, os destinos do rebanho, é Jetro. Jacó só tem que apacentar, só tem que levar lá na fonte para beber e traz de volta. E aí, meu sogro, para onde é que é para ir? Não, leva lá para o campo e traz de volta. E agora, meu sogro, o que é que eu faço? Agora vai para ali e volta. É muito mais cômodo nós termos alguém para dizer a nós, alguém que, e a gente às vezes até transfere responsabilidade das nossas decisões. Quem já chegou e perguntou assim: pastor, eu tenho uma coisa para fazer. Uma coisa é pedir conselho, outra coisa é pedir que alguém decida por você. Pastor, eu estou querendo fazer isso ou aquilo, o que o senhor faria no meu lugar? Eu não faria nada, eu não estou no teu lugar, mas lhe aconselharia: olha, se você fizer aqui, faça assim, se você quiser assim, pode ser que aconteça isso. Mas quantos de nós não transferimos as nossas responsabilidades, até para decidirmos algo, para outras pessoas, para terceiros? E eu assim, tenho sido cauteloso, inclusive, sou muito reticente com com pessoas que chegam assim, olha, que tem aquelas palavras de revelação, te digo assim, olha, o Senhor está fazendo assim, assim, é para te fazer isso, aquilo. Peraí, aí se der errado, foi o profeta que falou, né? Mas você tem que buscar. É o que Jesus falou: eu quero me encontrar com vocês na Galileia. Você tem que ir buscar e se encontrar com aquele que esclarece o sentido, o significado, o propósito da sua chamada, da sua vocação. Nós temos que nos encontrar com o dono da missão e não apenas com terceiros e transferir as responsabilidades entre nós. Moisés estava nesse cenário, neste ambiente seguro, tranquilo, debaixo da autoridade de seu sogro, e estava muito bem, obrigado. Mas, versículo 2, apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou Moisés, e eis que a sarça ardia, mas não se consumia. Então o Senhor disse: não, essa vida de Moisés está muito tranquila. Moisés está muito seguro, está muito calmo aí, não é este o plano que eu tenho para ele. Deus então aparece dentro de uma sarça, e o que é que Moisés viu neste encontro? Moisés vê um arbusto queimando, vê uma manifestação milagrosa, é um milagre ali, ele se admira com aquela manifestação, e ele, então neste momento aqui, ele está indo, que visão é essa? Que manifestação é essa? O que é isso que está acontecendo? Ele, curioso e algo completamente diferente de tudo que Moisés até aqui tinha experimentado, e aqui ele está com 80 anos de idade. Nunca é tarde para começar, irmãos, nunca é tarde para Deus chamar alguém para fazer a missão. Moisés, com 80 anos, foi começar a cumprir o propósito da sua vida. Tem gente que está com 20, 30 e já está achando que não dou mais para nada na vida. Não, calma lá. Ainda está só com 20, 30. E tem gente que está com 50 e 60 e diz: ainda não me achei. Calma, que um dia o Senhor te encontra e Ele te acha. Com 80 anos ele encontrou Moisés, e Moisés se achou. E a pergunta para nós é: como é que está o nosso sentido de chamada? Você pode dizer assim, não, ou então outros dizem: não, já não dou mais para nada, já estou velho, já estou cansado. Espera aí, aqui Moisés tinha 80, e Deus ainda diz: não, tu ainda tem lenha. Aquele cântico que a gente canta, né? A minha geração tem lenha para queimar. Você ainda tem lenha para Deus usar e fazer queimar no seu coração. Moisés, com 80 anos, Deus aparece para ele de forma milagrosa e chama Moisés para cumprir aquilo para o que ele sempre existiu. Às vezes a gente vive, irmãos, na nossa jornada de vida, assim, muito vagueando entre muitas coisas.
Tem pessoas que começam algumas coisas e nunca terminam, pessoas que são inconstantes. Moisés era príncipe, depois de ser príncipe passou a ser assassino, depois de ser assassino passou a ser pastor de ovelhas. E depois de pastor de ovelhas, ele foi cumprir com 80 anos efetivamente aquilo que Deus planejou para a vida dele. O libertador de Israel, aquele que vai ser usado por Deus para libertar o seu povo de uma extrema escravidão, de uma escravidão extremamente dura e cruel. Isso é o que acontece quando Deus nos encontra, irmãos. Isso é o que acontece quando Deus vem ao nosso encontro, quando o Senhor se revela a nós, quando o Senhor se apresenta para nós e tem um relacionamento conosco, e Ele está a buscar a todos nós, Ele deseja nos encontrar, como Ele disse para os discípulos: vão até a Galiléia e lá eu vou me encontrar com vocês. Jesus diz para nós: vão até o quarto de vocês, vão até o local de oração de vocês e me encontrem lá. Está em dúvida? Está sem saber o que fazer? Eu quero me encontrar com vocês para dar direção, para abrir os olhos, para dar a visão, para que vocês cumpram o chamado e o propósito que eu tenho na vida de vocês. E esta chamada, o que Moisés viu? Ele vê uma sarça que não se queima. A sarça é um tipo de arbusto, é uma vegetação que é um tipo de arbusto, tem espinhos, mas é algo muito frágil, é uma vegetação muito pequena. E aqui nós já vamos ver que a chamada, como é que Deus é? Ele é uma manifestação milagrosa, mas Deus não poderia usar um cedro para se manifestar, um cedro que é imponente, grande, uma árvore frondosa, alta. Deus decide se manifestar humildemente por meio de um arbusto, e é isso que chama a atenção de Moisés. Que esse arbusto está pegando fogo? O que é isso aqui? Uma planta tão frágil pegando fogo, e ele vai se aproximando, se admira deste cenário, e então ele ouve o que Deus declara para ele. Moisés agora se vira para lá, ele se admira com aquela grande visão, ele se aproxima, e a admiração dele é: por que a sarça não queima? Por que aquele arbusto que está em chamas, por que ele não se consome, por que ele não é destruído? E Deus então chama e declara a Moisés, aqui o versículo 4, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Só que, apesar dessa manifestação e dessa resposta de Moisés, eis-me aqui, esse eis-me aqui foi somente digamos assim, foi pro forma, não foi um eis-me aqui de pronto, estou pronto para o serviço. Foi como assim, alguém fala assim: ei fulano, aí ele fala: oi. É como se alguém falasse com ele e ele, olha o mistério e o milagre da manifestação. Um arbusto que está pegando fogo, mas não se queima, e além de ser um arbusto que não se queima, que está em chamas e não se queima, é um arbusto falante. Que visão mais milagrosa. Moisés se admira, então ele: eis-me aqui, oi, quem é que me chama? Quem é que está chamando? Então Deus se apresenta para ele. Então neste momento ele diz: eu sou o Deus de teus pais, o lugar em que tu estás é santo, eu ouvi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo e eu decidi livrá-los. Então Moisés, neste encontro com Deus, Deus se apresenta, diz que é Deus, e o versículo de número 6, eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de teu pai, é o Deus que cuidou de Moisés desde a sua infância. É o Deus que se revelou a Moisés, que está se revelando a Moisés, é o Deus do pai de Moisés. E aí depois ele diz: mas eu sou também um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus que cuidou do pai, cuidou da sua mãe, cuidou dele nos primeiros 40 anos. E é interessante que quando Moisés foi para o Egito e foi criado aos pés pela filha de Faraó, mas ali na sua infância, na sua tenra infância, ele foi alimentado pela sua própria mãe, porque era a ama de leite de Moisés, era a sua própria mãe. Então ali ele conheceu, ainda que em um curto espaço de tempo da vida dele,
ele conheceu o Deus de seus pais, ele conheceu o Deus de Joquebede, ele conheceu o Deus, e ela certamente, a sua mãe, certamente o ensinou, e falou para ele do Deus dos judeus, do Deus dos hebreus. E é por isso que ele, com 40 anos, essa identidade, essa semente que a sua mãe lançou no seu coração quando ele ainda era uma criança, começou a pouco, ao longo da sua vida, a ser gerada e a brotar e a crescer em seu coração. E é aqui que, com seus 80 anos, Deus volta a lembrar: eu sou o Deus do teu pai, aquele Deus que a tua mãe te ensinou quem eu era. Eu sou o Deus do teu pai, quando tu foste criado aos pés da tua mãe, junto com a tua mãe, sendo a tua ama de leite. Eu sou esse Deus do teu pai. Essa voz que fala contigo é o Deus do teu pai, é o Deus da tua mãe, é o Deus que te criou e que te formou, e agora eu estou te chamando. Irmãos, nós muitas vezes vamos conhecer ao Senhor pela experiência dos nossos pais. Muitos de nós vamos conhecer ao Senhor pela experiência dos nossos irmãos. Quantos de nós estamos na igreja aqui e não tem a bênção de ter sido criado num lar evangélico, num lar cristão, mas quando chega para Cristo, encontra algum irmão, alguma irmã na igreja, e nós vamos conhecer a Deus por meio da experiência daquele irmão mais experiente, que mais conhece ao Senhor. Nós vamos conhecer a Deus pela experiência daqueles que são mais próximos a nós. Moisés ouviu falar deste Deus, do seu pai e da sua mãe, e agora ele está diante deste Deus, está agora conversando com este Deus que a sua mãe e o seu pai lhe apresentaram, mas agora a experiência não é mais do pai e da mãe, agora não é mais o Deus do teu pai, agora eu sou o Deus que fala contigo, Moisés. Veja o poder do encontro com Deus, irmãos. Veja como é que os nossos encontros constantes e contínuos com Deus podem ir nos moldando e nos transformando diariamente. Aqui Moisés certamente já tinha ouvido falar de Deus. Parafraseando aqui, trazendo uma simbologia, Moisés deve ter participado da escola bíblica de férias, Moisés deve ter participado da escola dominical, Moisés deve ter participado de muitas reuniões de oração quando criança na casa de sua mãe. Moisés participou de algumas coisas, Moisés tinha conhecimento de ouvir falar, como disse Jó. Moisés sabia, quando Deus se apresenta: eu sou o Deus dos teus pais. Eu já ouvi falar desse Deus, eu já tenho uma noção de quem é esse Deus. Mas agora, quando ele se encontra com Deus, não é mais o Deus do pai e da mãe de Moisés, agora é o Deus que chama Moisés, que está na presença de Moisés, ele está tendo uma experiência com Deus naquele momento. Irmãos, nós precisamos ter experiência com Deus. O ser humano, como disse Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele disse que o ser humano tem em seu coração um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Nós não teremos os nossos vazios existenciais preenchidos com casamento, com poder, com prazeres, com reconhecimentos. Esses vazios da nossa alma só tem um que pode preencher, e este um se chama Jesus de Nazaré, que diz para nós: eu quero me encontrar contigo, lá na Galileia, que diz para nós: eu quero ter um contato contigo, eu quero me revelar a você, eu quero ter experiência contigo, eu quero mostrar que eu não sou apenas o Deus dos teus pais, eu quero ser o teu Deus. É este o poder que há no encontro com o Senhor, quando nós nos encontramos com o Senhor. E Moisés naquele momento, versículo de número 6, no final ele diz: e Moisés temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o clamor do meu povo, eu decidi descer para livrá-los da escravidão das mãos dos egípcios. Versos 8 e versos 9. Agora, e o verso 10, ele diz, é a chamada efetiva que Deus faz a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa é a missão. Quando Moisés se encontra com Deus, ou melhor, quando Deus encontra Moisés na sarça, naquele local, no Monte Horebe, quando Moisés está ali, Deus o encontra. Deus diz claramente, a chamada de Deus para nós é clara, ela é cristalina, ela é
sem dúvida, ela não vem digamos assim, numa embalagem duvidosa. Será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é para eu ir mesmo? Veja que Deus está falando claramente. Moisés viu a Deus, ouviu a voz de Deus. Deus se identificou como Deus dos pais de Moisés, como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E esta é a marca, inclusive ao longo do texto diz, Deus diz, eu serei conhecido eternamente como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus se apresenta, não é uma manifestação. Moisés não está tendo um delírio, Moisés não está com as suas razões, faculdades mentais completamente hipnotizadas. Ele está 100% sabendo que está diante de Deus. Porque quando Deus nos chama, irmãos, Ele não chama por meio de um holograma, de um fantasma, por parábolas. Ele chama a todos nós e diz claramente, como Ele falou, como eu tenho reforçado esta compreensão lá de Mateus 28, Ele falou claramente, vão e proclamem. O anjo disse, vá e proclame que Ele ressuscitou. Jesus falou claramente, vá e diga para os discípulos, eu quero me encontrar com vocês. Jesus falou claramente, vão e façam discípulos. Veja que não há dúvida, irmãos. A chamada de Deus, ela é clara, transparente, ela é 100% compreensível. Porém, diante da manifestação de Deus, recai sobre nós a nossa responsabilidade de como nós iremos corresponder a esta chamada. E Moisés, então, irmãos, no versículo 11, o chamado de Moisés está no verso 10, claro, é um chamado, Deus é direto, Deus é objetivo, eu te enviarei até Faraó para libertar o meu povo. Não tem dúvidas do que ele tem que fazer, não tem dúvidas, só que entre o que eu vou fazer e como eu vou fazer, tem grandes dúvidas e perguntas. Tudo bem, a missão vou libertar, mas como eu vou fazer isso? Só que nós, irmãos, o ser humano, sabe o que tem que fazer, mas a gente fica paralisado no como fazer. Entre o que fazer e o como fazer, ao invés de fazer algo, nós não fazemos nada. Ao invés de caminharmos, nós paralisamos. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas como é que eu vou fazer isso? Esta aqui o grande dilema de Moisés. Tudo bem, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, mas espera aí. E a primeira dúvida de Moisés aqui é o versículo 11. Primeiro, quem é que eu sou? Quem sou eu? Essa pergunta de Moisés, ele diz aqui, verso 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui nós podemos interpretar de duas maneiras essa pergunta, essa dúvida de quem ele é. Aqui Moisés está, em primeiro lugar, quem sou eu? Eu sou alguém importante por um acaso? Não tem outras pessoas, certamente tem outras pessoas que são melhores do que eu. Moisés está se vendo aqui como essa pergunta denota uma primeira interpretação, Moisés se vê incapaz de corresponder àquela chamada. Espera aí, eu sou aqui afinal de contas, eu sou o quê? Eu sou o príncipe do Egito? Vivi 40 anos lá. Eu sou um príncipe? É a segunda interpretação. Qual é a minha identidade? Primeira interpretação, eu sou incapaz. Quem sou eu? Sem nem falar direito, eu sou fraco, Mas a segunda forma de enxergar aqui é quem sou eu no sentido de qual é a minha identidade. Eu sou egípcio, príncipe do Egito, eu sou hebreu ou eu sou midianita? Eu já vivi 40 anos como egípcio, estou vivendo aqui 40 anos como midianita, sendo pastor do rebanho de Midian. Quem é que eu sou, afinal de contas? Para ser convocado para ser um libertador. Irmãos, Deus nos encontra para justamente dirimir esses dois problemas, para mostrar que nós somos realmente, quando alguém diz, e isso aqui é importante, quando alguém diz, Senhor, eu sou incapaz, é esse que Deus procura. Se você se acha incapaz para qualquer coisa, você está
pronto para Deus te chamar. É o ditado que a gente diz, né? Opa, já estou até caindo aqui. É o ditado que nós dizemos, os pregadores dizem, Deus não capacita os... Como é? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. É bonito, mas é real, irmãos. Eu não sou ninguém. Eu sou o menor, como disse Gideão. Eu sou o mais novo da casa dos meus pais, e eu sou da menor tribo. Eu sou o último da casa dos meus pais. Aí Deus diz, é tu mesmo, então vai nessa tua força aí. Já que tu estás te achando um pó miserável, Paulo olha para si e diz, eu sou o apóstolo do aborto. Pela graça de Deus eu fui chamado, não era nem para eu estar aqui. Dos pecadores eu sou o maior, disse Paulo. Olha só, essa pergunta mostra a incapacidade. Davi estava lá esquecido no rebanho do seu pai, cuidando lá. Tem aquele menino lá, é verdade, profeta Samuel, esqueci, tem um jovenzinho lá. A palavra de Deus diz, eu te tirei, Davi, de trás das malhadas para ser rei em Israel. E Deus faz a promessa para Davi, ao único a quem Deus disse, coração segundo o coração de Deus, mas do trono de Davi nunca deixará de existir rei. Agora, aqueles que se acham, quando alguém chegar e disser assim, meu irmão, você vai receber tal missão, pode mandar, pastor, eu estou pronto. Pode ter certeza que esse aqui não está pronto mesmo. O cara que se acha, o cara, não, já nasci pronto, pastor, é comigo. Bota aqui que eu manjo. Coitado, irmão. Nós temos que entender que a chamada do reino não é pela nossa força, como Deus disse para Ezequiel, né? Não é por força, nem por poder, Zorobabel, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por nós, irmãos. Moisés, então, nesse primeiro aspecto, Moisés viu realmente a sua incapacidade. Mas ele também ficou na dúvida, quem sou eu? Sou egípcio? Sou hebreu? Hebreu de nascimento, mas não fui criado como judeu, não conheci esse Deus. O Deus é dos meus pais, eu nunca experimentei esse Deus. Nem circuncidado ele era. Porque quando ele vai voltar para esta missão, aos 80 anos, no caminho de volta para o Egito, é aí que o anjo aparece lá e vai querer matar os filhos de Moisés. Ele então se lembrou, eu tenho que me circuncidar, porque há uma aliança de Deus com o seu povo. Então, aos 80 anos, Moisés aí que foi ser circuncidado. Veja, então, quem somos nós? Quem é você? Deus diz, não, você é o libertador, Moisés. Você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai tirar os filhos de Israel da escravidão. Eu te escolhi para isso, Moisés. Você é meu filho, Moisés. Mas na frente nós vamos ver que Deus, naquele episódio, já o povo liberto, já no deserto, quando Arão e Miriam se revoltam, Deus faz uma declaração maravilhosa a respeito de Moisés. Com os profetas eu falo por meio de sonhos e visões, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Veja, irmãos, que ao longo da missão de Moisés, aqui ele teve um encontro impactante com Deus, mas ao longo de toda a missão que ele desenvolveu por mais 40 anos, então 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e mais 40 anos exercendo o propósito de Deus em sua vida, Moisés o tempo todo primou por encontrar-se com Deus. Ele ia para a tenda da congregação, a tenda do encontro, e lá o povo se admirava, porque quando Moisés entrava lá, a glória de Deus, a manifestação de Deus naquele lugar era visto diante de toda o povo de Israel acampado, eles viam, então, e Moisés se encontrava com Deus regularmente. E olha que mesmo ele tendo encontros regulares com Deus, ele subia ao monte e dizia que quando ele descia, a sua face ficava resplandecente. Ele precisava colocar um véu diante da sua face para a glória de Deus não ser transmitida para o povo. Porque ele se encontrava com Deus e ele não se satisfez em apenas ter um encontro com aquela sarça maravilhosa, com aquela manifestação esplendorosa, milagrosa,
uma sarça que queima, mas não se deteriora, uma sarça que queima, não se deteriora e que fala. Irmãos, talvez muitos de nós, ao termos esse encontro, iríamos ficar, oh, que maravilha, eu me encontrei com um arbusto falante que queima e não se deteriora, e iríamos ficar nessa experiência. Talvez muitos de nós ainda estamos vivendo nas experiências que tivemos com Deus, lá na nossa juventude, na nossa meia-idade, aqueles que são mais velhos, e que não experimentam a novidade de vida que Deus tem para nós. Nós não podemos, irmãos, nos limitar a termos encontros com o Senhor esporádicos. Ele diz que quer se revelar a nós dia após dia. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E olha que Moisés, tendo ele não se limitou apenas a esse encontro na sarça. Ele subiu no monte, ficou 40 dias com o Senhor. Capítulo 33 de Êxodo, já depois de ter dado os 10 mandamentos, capítulo 33 Deus diz para Moisés, ele sobe de novo, se encontra com Deus, e Deus fala para ele, vai à frente, leva esse povo, logo após o pecado do bezerro de ouro, ele intercede pelo povo, ele diz, Senhor, se tu não fores na nossa frente, se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui. E nesse mesmo encontro ele fala, Senhor, agora eu quero ver a tua glória, mostra-me toda a tua glória. Veja que ele não se satisfez com uma sarça ardente, ele não se satisfez com as 10 pragas, os 10 milagres que Deus fez no Egito, ele não se satisfez ao ver o mar se abrir, ele não se satisfez ao ver maná cair do céu, ele o tempo todo estava buscando a Deus, procurando estar com Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, irmãos, nós teremos a renovação da visão, do propósito, da chamada para o ministério, para aquilo que Ele nos chamou individualmente. Moisés então diz, Senhor, eu não sou nada. Aí ele avança nas suas oposições, eu não sou ninguém, eu sou alguém frágil. Mas ele adianta e diz, eu não sei nem qual é o teu nome. Tu és o Deus dos meus pais, mas qual é o teu nome? Eu não sei qual é o teu nome, eu não aprendi o teu nome. Israel chamava, ao longo da história de Israel, Elohim, El Shaddai, Jeová de Savaot, vários nomes, ele não sabia nenhum desses. Ele disse, qual é o teu nome, afinal? Porque eu nem te conheço para te me chamares. Como é que eu vou corresponder a uma missão de alguém que está me chamando? Tudo bem, eu estou vendo aqui que é um ser angelical, um ser poderoso, alguém, realmente é uma divindade, mas eu não sei o teu nome. Qual é o teu nome? Ele está aí no versículo de número 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o nome? O que eu vou dizer? Eu não te conheço, estou conhecendo agora, mas para cada oposição o Senhor tem uma resposta. Eles, não te preocupes, Moisés, diga para o povo, eu sou o que sou, me enviou, o eu sou é quem vai adiante de vós. Essa expressão, irmãos, é bastante debatida no meio teológico, eu sou o que sou. A tradução mais apropriada dessa expressão seria, eu serei o que serei. Ou seja, é um Deus, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Não há adjetivo, não dá para limitar a Deus. E essa expressão, eu serei o que serei, mas o que é eu serei o que serei? Eu serei o quê? Eu serei o que você precisar que eu seja para você. Deus não pode estar limitado a um nome. Deus não pode estar limitado a uma expressão. Quando eu chamo alguém pelo nome, quando eu chamo algum objeto por um nome, o copo está limitado, um copo tem uma limitação, água tem uma limitação. Quando eu digo água, está limitado o que é água. Se eu disser, Deus não pode ser chamado apenas de o Deus Todo-Poderoso, porque isso limitaria a Deus. Ele não é só o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus provedor. Abraão chamou de Jeová Jiré, mas tudo isso são apenas facetas de quem é Deus. Deus se revelou para Abraão como Jeová Jiré, o Deus que provê.
Deus está se revelando a Moisés como eu vou ser aquilo que você precisar que eu seja para você na sua jornada. Se você precisa que eu seja um Deus libertador, eu vou ser o teu Deus libertador. Se você precisa que eu seja o Deus que te cura, eu serei o Deus que te cura. Se você precisa de um Deus que luta as tuas batalhas, eu serei o general que vai adiante nas pelejas diante de ti. Então Deus está dizendo para Moisés, eu sou tudo que o meu povo precisa que eu seja para ele. É isso que Deus quer dizer. Então Moisés, diga para eles que eu sou tudo. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de José, eu sou o Deus que cuidou de vocês, eu sou o Deus que fiz aliança com os patriarcas, e eu sou o Deus que desci para libertar o meu povo da escravidão. Então, irmãos, Deus quer se revelar para nós e dizer, quem é Deus para mim e para você? Como nós chamamos Deus, como nós o conhecemos, qual faceta de Deus nós conhecemos, precisamos buscá-lo dia após dia. Moisés então avança no capítulo 4, verso 1, Senhor, mas eles não vão acreditar em mim, eles não vão acreditar na mensagem. E aí Deus começa a empoderar Moisés, uma palavra da moda. Deus começa a conferir poder a Moisés, capítulo 4, já estamos aqui adiante. Eles não vão crer em mim se eu chegar e disser apenas isso. Então Deus diz para ele, então vai e eu vou te dar poder para fazer a missão que eu estou dando a você. Irmãos, quando Deus nos chama, nós não vamos para a missão e a chamada de Deus despreparados. Ele dá a missão, Ele faz a convocação e Ele dá os meios para que nós possamos fazer o que precisamos fazer. Ele não é um Deus sádico que diz assim, vai lá, faz o que eu te mandei fazer e fica olhando como alguém que não tem nenhum compromisso com a chamada. Deus tem compromisso com aquilo que Ele entrega para a sua igreja. Ele tem compromisso com a sua própria palavra. Ele tem compromisso porque Ele é aquele que deseja trabalhar e agir por meio de nós. Então, como nós vamos fazer? Por meio de poder. Jesus falou para os discípulos, vocês vão ser minhas testemunhas, mas antes disso, eu vos revestirei de poder. E obras maiores do que aquelas que eu fiz, vocês farão. Veja que Jesus dá a missão, diz o que temos que fazer, e Ele dá os meios para que nós venhamos a fazer. Capítulo 4 é esse. Eles não vão crer em mim, Deus diz para Moisés, não, eles vão crer. O que você tem na sua mão? Uma vara. Que você faça o seguinte, pega essa vara, lança na terra, e ela foi lançada na terra e tornou-se em cobre, e Moisés fugiu dela. Depois ele disse, Deus manda, pega de novo nessa vara, e ela se tornou na serpente, a serpente se tornou em vara mais uma vez. Moisés ainda não creu, ele agora coloca as mãos no teu peito aqui, dentro da tua vestimenta, as mãos de Moisés se tornaram em lepra e se assustou, e depois ele novamente colocou e ficou curado. Então estes sinais, Moisés, te acompanharão, estas coisas, essas maravilhas eu vou fazer por meio de ti, e eles me ouvirão a voz, e eles ao ouvirem a tua voz, e ao verem os sinais que eu farei por meio de ti, versículo de número 8, crerão a voz do derradeiro sinal. Se não crerem na mensagem que você falar, mas ao verem os sinais que você vai operar, eles vão crer no final que eu enviei, que o Deus de Israel enviou você para esta missão. Então, irmãos, versículo de número 10, tudo bem, tenho a minha identidade registrada, já sei que sou um chamado, já sei que sou pequeno, frágil, mas é no poder do Senhor, já estou equipado com sinais, prodígios, poder de Deus para operar, mas eu não sei falar. Eu me lembro disso aqui sempre de uma história que o meu avô dizia quando ele foi se submeter a um procedimento. Aí o pai do papai, né, ele sempre colocava uma desculpa, não, mas Léo, e se acontecer isso? Não, mas se acontecer isso, faz isso, isso, isso. E se acontecer aquilo? E aí, não, pai, se acontecer isso, tal, a gente resolve assim, assim, assim. Era um procedimento médico, alguma coisa assim que ele estava com medo. Mas e se acontecer aquilo outro? Aí ele, não, mas aí assim, o médico faz isso, aquilo. Aí meu avô foi dando desculpa, aí ele, e se eu tossir, o que acontece?
Se eu tossir, tosse e o médico resolve. Então aí ficou uma brincadeira dentro da família. Toda vez que alguém começa a dar desculpa, a gente fala assim, e se eu tossir? Moisés estava assim, bom, ele estava com a identidade restaurada, estava se encontrando com Deus, e agora o Deus que era dos pais era o Deus dele, estava revestido de poder, estava capacitado, preparado, e ele vem e diz, e se eu tossir? Não sei falar, não sei, eu não sou eloquente, não sou um homem eloquente. Provavelmente Moisés aqui era gago, tinha alguma dificuldade na oratória, sou pesado de língua. E aí Deus diz, não te preocupas, eu é que faço a boca, foi eu quem fiz o mudo, sou eu quem fiz o surdo, foi eu quem fiz o cego, não sou eu o Senhor, vais, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, para todas as dificuldades de Moisés, ele diz, Deus está dando uma resposta. Então, não há, irmãos, diante da chamada de Deus para nós, não há argumento humano algum que possa, que Deus não possa resolver, que Deus não possa nos equipar. E por último ele diz, está no capítulo 4, versículo de número 13. Depois de tudo isso, ele não tendo mais o que falar, ele diz, tá bom, Senhor, manda outro. Não é isso que ele está dizendo, versículo 13, capítulo 4, verso 13. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. O que ele está dizendo aqui? Tudo bem, eu estou cheio de poder, cheio de autoridade, estou restaurado, estou equipado, estou preparado, o Senhor vai colocar as palavras em minha boca, mas mesmo assim, Senhor, manda outro. Eis-me aqui, envia o meu irmão. Quantos de nós não damos essas respostas para Deus, irmãos? Quantos de nós não penduramos as nossas harpas, os nossos instrumentos, como fizeram os judeus na escravidão babilônica, que penduraram lá e deixamos de fazer? Não, tem outro que pode fazer. Não, tem um pastor que está lá para resolver. Tem a missionária que foi chamada para isso, é missionária, ela tem que resolver. E nós dizemos, não, Senhor, faz o que tu tens que fazer, mas faz por meio de outro, que eu não quero me envolver com isso não. Olha a resposta de Deus. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Deus diz, chega, Moisés, não tem jeito, está cheio de migué. Me lembro de novo daqui da história que a missionária contou várias vezes aqui. É como se Deus batesse no painel do carro e dissesse, chega, o negócio agora é comigo, rapaz. Deus está falando para nós hoje, chega, meu filho. Não, pai, envia outro aí. Não, manda o dirigente resolver. Não, tem uma missionária aí que é mais experiente, manda ela. Deixa ela assumir, deixa ela tocar o barco. Deixa o presbítero resolver o problema aí dos homens. Deixa o fulano de tal. Deus está dizendo, ei, é você que precisa se levantar. A chamada que eu tenho é com você, meu irmão. A chamada de Deus é para nós, é individual. E Ele está dizendo, eu quero me encontrar contigo nesta manhã, para te levantar, para que você pare de dar desculpas. Para de dizer que eu não posso. Irmãos, no início até está valendo. Jeremias disse, Senhor, eu sou apenas uma criança. Eu não valho nada também. Jeremias não falou isso? O que Deus fala para Jeremias? Não digas, Jeremias, que tu és apenas uma criança, pois eu te constituí profeta para as nações. Isaías também teve essa atitude. Quem sou eu, Deus? Eu sou um homem de lábios impuros. Como é que eu serei a boca de Deus se eu tenho lábios impuros? Deus, não tem problema. Essa cadeira quer me derrubar. Não tem problema.
problema é a tua boca, tu vais falar por mim, e o problema é a tua boca, tem problema. Anjo, vai lá, toca nos lábios de Isaías. Teus lábios estão perdoados, teus pecados estão perdoados, teus lábios foram purificados. Agora tu serás a minha boca e profetizarás e falarás a esse povo. Irmão, não há desculpa alguma que nós queiramos inventar, a não ser que a gente realmente não queira nada com nada. E aí também receberemos a recompensa e as consequências dessas atitudes. A não ser que realmente não quero, e sejamos como a burra de Balaão lá, ou o Balaão, ou o jumento Balaão, não é a jumenta de Balaão, né? Ou sejamos como o jumento do Balaão. Irmãos, Deus está nos chamando nessa manhã para nós nos encontrarmos com Ele. Não há desculpa que nós possamos inventar. Não há razão para dizermos, não, Senhor, chama outro. E Ele levanta irmãos. Aqui, Deus ficou irado com Moisés. Chega, Moisés, é tu mesmo, rapaz. Mas eu vou levantar um teu irmão para caminhar contigo, para te ajudar na missão. Deus não nos deixa só, irmãos, Ele sabe, Ele está conosco, mas Ele sabe que nós precisamos de irmãos na caminhada. Ele sabe que precisamos uns dos outros. Ele sabe que nós precisamos ter um amparo, porque nós somos carne, nós somos pó, nós somos osso, nós somos frágeis. Não é sempre que vamos ter uma sarça ardente, um arbusto que fala conosco. Muitas vezes Deus vai falar por Arão, por meio do nosso irmão, por aquele que está ao nosso lado, dizendo, ei meu irmão, ser forte e corajoso, não temas. Na missão que Deus tem para nós, além de Ele querer se encontrar conosco, Deus prepara companheiros de jornada, para que nós possamos ter sucesso e êxito na missão que Ele nos incumbiu. Meus irmãos, nessa manhã, se encontre com o Senhor nessa hora. Se apresente diante dEle nesta hora. E quais são as oposições que você tem feito? Quais são as desculpas que você tem falado? E se você tossir? Se você tossir, tem Arão para te ajudar. Se você tossir, tem a tua irmã. Olha o lado aí, quem está do lado do teu banco aí? Quem é que está do lado do teu banco? Se você tossir, tem esse irmão aí ao seu lado. Se tiver dificuldade, irmã, além de ter o Deus nos céus que ouve a nossa súplica, Ele colocou irmãos cheios do poder, cheios da graça, cheios do amor, para nos ajudar na caminhada. Não tema. Avance na jornada. Agora faça uma coisa, pelo amor de Deus, proclame o Evangelho. Se encontre com Jesus e, pelo amor de Deus, faça discípulos para o Senhor. Amém, meus irmãos? Quero convidá-los a ficarem de pé nesta manhã, chamar aqui os pastores para nós orarmos pelos elementos da ceia, para que possamos consagrar. Eu quero também abrir oportunidade nesta manhã, para que se alguém desejar fazer um concerto com o Senhor, para que se alguém desejar se corrigir para participar com alegria, juntamente conosco, da ceia do Senhor, do pão, do vinho, que representam o corpo de Cristo, quero abrir oportunidade para algum irmão, para alguma irmã, para alguém que está dando desculpa também, serve para isso nessa manhã. Você está dando um monte de desculpa aí, Senhor, isso e aquilo, eu tenho artrite, eu tenho artrose, as desculpas de hoje, né? Estou com artrite, estou com artrose, estou com tendinite, estou com apendicite, estou com isso, estou com aquilo, estou cheio de enfermidade, minha família está cheia de doença, meus pais isso, meu marido isso, minha esposa aquilo. Está muito, ou a desculpa mais comum, não, está muito bem aqui no rebanho do meu sogro, eu vou ficar aqui, deixa aqui o meu sogro, as pessoas cuidam de mim, eu não tenho que preciso fazer nada, não. Nessa manhã, o Senhor, até isso, vem aqui e se apresente diante do Senhor e diga, Senhor, não está aqui, eis-me aqui, Senhor, agora de verdade, tá bom. Não tem desculpa, não vou mais dar desculpa. Nessa manhã, o Senhor quer nos encontrar. Nessa manhã, o Senhor quer nos fazer ser plenos no cumprimento da missão e da chamada que Ele tem para nós, para que nós possamos fazer com alegria aquilo que Deus entregou em nossas mãos para fazer. Vamos orar, meus irmãos? Há alguém que nessa manhã quer fazer um concerto com o Senhor? Se não houver,
nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta manhã, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque compreendemos que Tu tens uma chamada para cada um de nós, Senhor. Tu tens uma missão distribuída para a Tua igreja. Há uma vocação que o Senhor entregou a nós. Há uma vocação para o povo de Deus. O Senhor nos vocacionou e nos chamou para proclamarmos a Tua palavra, para anunciarmos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, para proclamar o reino dos céus, para anunciar as verdades eternas da Tua palavra. O Senhor também nos chamou, Pai, nos vocacionou, para que possamos entrar na Tua presença, no Santo dos Santos, como diz a Tua palavra. Como o escritor aos Hebreus diz, Senhor, que nós entremos com ousadia, com confiança, até entrarmos à Tua presença pelo novo e vivo caminho. O Senhor nos vocacionou para sermos Teus filhos. O Senhor nos vocacionou para termos a Tua presença, para nos relacionar contigo, para termos intimidade com o Senhor. Mas o Senhor também nos vocacionou para fazermos discípulos, para levar a Tua palavra e ensinar aquilo que o Senhor mesmo tem nos ensinado. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos nesta manhã, ajuda-nos, Senhor, a deixar para trás todas as desculpas, todas as objeções. Senhor, nós sabemos o que precisamos fazer, mas quantas vezes o como fazer nós colocamos como impeditivo, nós colocamos como barreiras e nós não fazemos o que precisamos fazer. Meu Deus, nesta manhã, desperta teu povo, Senhor, desperta a tua igreja, desperta as lideranças, desperta a cada obreiro, desperta a cada membro, a cada servo, a cada crente, para a responsabilidade que temos, meu Deus, de levar a Tua palavra. Senhor, a nós foi confiada a palavra e a mensagem da reconciliação. Em nossas mãos e diante de nós está proposto, Senhor, a missão de levarmos o Evangelho para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão sem Cristo, meu Deus. Pai, nesta manhã, desperta a Tua igreja. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Também te pedimos agora e te apresentamos estes elementos, Pai. Senhor, o suco e o pão que representam o sangue de Cristo e o corpo de Cristo que foram moídos e que foi vertido lá na cruz do Calvário para nos redimir das nossas transgressões. Meu Deus, nós consagramos esses elementos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de ter conhecimento desta maravilhosa, bendita mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem que nos alcançou e que nos transformou. Senhor, meu Deus, nós te pedimos, Pai, abençoa nesta manhã e que nós tenhamos cada vez mais intimidade com o Senhor. Desperta o nosso coração para buscarmos a Ti, meu Pai, para buscar ao Senhor, para estarmos na intimidade contigo. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Fica conosco nesta manhã, Senhor. Fica com cada um de nós. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, meus irmãos.